Dois seguranças expulsam veterano negro da formatura do filho. 6 SEALs geram tensão no evento. O coração do sargento aposentado Tomás Carvalho batia com força enquanto ele atravessava a entrada do grande auditório. A multidão estava radiante, pessoas de todas as idades se reunindo para celebrar a formatura de seu filho, Miguel. Tomás, um veterano negro e orgulhoso, vestia seu terno bem passado, feito sob medida, que já não usava há anos. Cada passo que dava o aproximava de um momento que ele esperou ansiosamente. A vitória do seu filho era a culminação de tantos esforços, uma promessa de que os sacrifícios feitos ao longo da vida valeram a pena. Mas logo ao entrar, o clima festivo se quebrou como vidro. 2 seguranças se aproximaram, seus rostos sérios e olhares duros. Desculpe, mas sua presença aqui não é aceitável, senhor. Isso é uma questão de segurança. Disseram com vozes sem compaixão. Tomás sentiu um nó na garganta. Como ele, um homem que serviu a sua pátria, poderia ser tratado desta maneira? O orgulho de ver Miguel em seu catelo foi dilacerado. As risadas e palmas que o rodeavam se transformaram em murmúrios de preocupação, perguntas silenciosas flutuando na atmosfera. Eu só quero ver meu filho, gritou Tomás, a voz trêmula, mas firme. O calor da indignação pulsava em suas veias, desafiando o controle que ele sempre manteve. Sua história ecoava em sua mente. As horas de treinamento, as lutas em campo, o tratamento desigual que enfrentou como soldado negro. Como havia chegado a esse ponto, expulso de um evento que deveria celebrar seu legado? A tensão aumentou. Ele viu rostos conhecidos cercando a situação, mas ninguém parecia se atrever a intervir. Então, do meio da multidão, uma onda de reconhecimento surgiu. 6 membros de uma equipe de elite, homens com quem ele havia combatido, emergiram. Era como uma sacrifício, visão do passado. Esses homens leais e destemidos, agora reunidos para defendê-lo. O alívio de ver aqueles rostos conhecidos rapidamente se transformou em outra tensão, quando um dos convidados, um homem elegante que exalava poder, se voltou para os seguranças. O que está acontecendo aqui? Vocês não conhecem este homem, disse ele, a voz alta e cortante. E então, em um movimento inesperado, o homem evocou um segredo do passado. Uma missão em que Tomás havia mostrado coragem acima e além. O impacto das palavras mudou a dinâmica do evento. Os olhares da multidão agora oscilavam entre a indignação e a curiosidade. O barulho da celebração foi eclipsado por um murmúrio crescente, como um rompante de tensão prestes a explodir. Tomás se sentia no centro de uma tempestade. A história, agora, não era apenas sobre ele, mas sobre quem ele se tornara. E como aquela sociedade ainda se recusava a reconhecer seu valor. Ele lutou contra a dúvida, questionando se deveria realmente batalhar por um espaço que sempre lhe foi negado. E ali, sob aquelas luzes brilhantes, a pergunta pairava no ar. Tomás Carvalho conseguiria finalmente marcar seu território nesta nova era? Ou seria apenas mais uma vítima das raízes profundas do desprezo que até mesmo neste dia de celebração ainda o cercavam? O futuro de Miguel estava em jogo e a luta estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão no ar era palpável. Tomás estava no centro da tempestade, cercado por velhos amigos e uma multidão que trocava olhares confusos. O homem elegante, que havia se colocado à frente dos seguranças, falava com uma intensidade que parecia fazer todo mundo prender a respiração. E naquele mesmo instante, a atmosfera estourou em um grito estridente. Fogo! Fogo na saída! A voz de uma mulher soou como um trovão, enquanto fumaça começava a invadir o auditório. O pânico se espalhou instantaneamente. As pessoas começaram a correr, empurrando-se, buscando uma saída, a celebração se transformando em caos. Os seguranças, agora sem saber o que fazer, hesitaram. Tomás, mesmo em meio ao desespero, estava focado. Ele não podia deixar de pensar em Miguel. Miguel! Onde está você? Gritou Tomás, o coração disparando. Mas a visão da multidão em pânico fez seu estômago se contorcer. Ele precisava encontrar o filho e tinha certeza de que o jovem estava perdido na confusão. Os SEALs se aproximaram, trazendo um ar de determinação. Vamos! Vamos ajudá-lo! Um deles gritou, enquanto eles se moviam para a saída, tentando controlar o surto. Era uma cacofonia de gritos e correrias, corpos se esbarrando, caos puro. No entanto, enquanto a fumaça se espalhava, algo pior se desenrolou. Uma explosão ensurdecedora irrompeu. A estrutura do auditório temia, como se o chão inteiro estivesse se movendo. Revelava uma expressão carregada de urgência. Tomás, escute, é uma armadilha. Fomos enganados. Ele relatou rapidamente, olhando nos olhos de Tomás com seriedade. Existem pessoas que querem ver você e seu filho em perigo. Este não é um acidente e você foi o alvo. As palavras daquela revelação paralisaram Tomás. Ele se lembrou de conversas antigas, de inimigos ocultos, das ameaças que sempre haviam pairado na sua vida como um fantasma. Uma realidade que sempre esteve lá, mas que ele ignorou. Cada sacrifício que fizera, cada batalha em que lutara, agora parecia parte de um quadro maior, uma trama que colocava sua família no alvo. Ele olhou ao redor confuso. A multidão ainda gritava e se feria em meio ao tumulto. Mas os 5 SEALs logo formaram uma linha de defesa, criando um caminho. E quando Tomás finalmente avistou Miguel, imóvel e em choque e encanto, seu coração disparou mais forte. Mas havia algo nos olhos do filho que fez seu estômago revirar. Medo e uma fraqueza que não pertenciam a ele. O que aconteceu? Tomás gritou, enquanto se aproximava de Miguel. O jovem olhou para o pai, balançando a cabeça, com lágrimas escorrendo. Antes que pudesse responder, a estrutura mais uma vez se sacudiu com uma nova onda de explosões. E então, naqueles instantes críticos, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida emergiu do grupo. Uma pessoa que deveria estar longe. Alguém que tinha saído da vida de Tomás há anos. A ex-esposa, Renata, que ele nunca pensou ver novamente. Ela estava lá com um olhar que transparecia dor e mágoa. E ao mesmo tempo segurava um tablet com mensagens rápidas piscando, que poderiam mudar tudo. Tomás, vem comigo! Eu sei como nos salvar, mas você precisa me ouvir. Sua voz estava alta,
Mas havia algo nos olhos dela que Tomás nunca entendeu. Uma verdade. Enterrada por tanto tempo, enquanto fumaça e destruição cercavam o espaço, o que realmente estava em jogo se tornava mais claro. E o desespero de Tomás se misturava à confusão. Ele estava mais perto da resposta do que jamais esteve. Mas seria capaz de confiar em Renata novamente? O futuro estava moldado pela escolha que fazia naquele momento. E a luta estava longe de terminar. Enquanto o caos se desdobrava ao redor, a expressão de Renata trazia um misto de urgência e desespero. Tomás, vem comigo! Eu sei como nos salvar, mas você precisa me ouvir. Com a tensão eletrificando o ar, suas palavras pareciam se perder em meio ao grito da multidão e ao estrondo das explosões. Mas mesmo assim, algo no olhar dela fez o coração de Tomás hesitar. Ele a conhecia bem. Sabia que Renata não seria a pessoa mais confiável. Mas agora não era hora de dúvidas. Ele segurou a mão de Miguel e, juntos, correram até ela. Os SEALs se posicionaram atrás, criando uma barreira de proteção. Tomás sabia que confiar em Renata poderia ser um risco, mas o instinto paternal gritou mais alto. O que você sabe? Ele exigiu, a voz prender em um misto de preocupação e raiva. Renata olhou para ele, a respiração acelerada. Havia ameaças antes desta cerimônia, Tomás. Eu não pude dizer. Eles vieram atrás de você, interessados em algo que você guarda. As palavras dela o atingiram como um golpe. Algo que ele guardava. O quê? O que mais havia em seu passado que ele não sabia? A fumaça densa e o pânico ao redor pareciam distantes enquanto ele tentava entender a gravidade da situação. O que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse responder, um homem surgiu à frente, envergando um terno escuro e uma expressão feroz. Era o mesmo homem elegante que havia defendido Tomás momentos antes. Não é hora para isso. Precisamos sair, ele gritou, as sobrancelhas franzidas em preocupação. A tensão aumentou quando mais gente começou a gritar, chamando os nomes uns dos outros em desespero. Tomás olhou de Renata para o homem. Quem é você exatamente? O que você tem a ver com isso? Eu sou o agente Moreira. E você não pode perder tempo, Tomás. Seus inimigos não estão longe. A explosão foi uma tentativa de desviar a atenção de algo maior. Eles querem algo que você possui. Contém informações que podem ameaçar não só você, mas também a vida do seu filho. A voz dele era urgente e direta, enquanto o caos continuava a crescer ao redor. Tomás sentia seu estômago revirar. A confusão se intensificava. Ele já havia enfrentado perigos, mas agora tudo parecia parte de um grande esquema. O que eu possuo? O que você quer dizer com isso? Mais uma vez, a fumaça tomou conta e uma nova explosão fez o ambiente tremer. O pânico tomou conta. O filho de Tomás olhou para o pai, os olhos cheios de medo. Pai, vamos! Miguel gritou, puxando a mão do pai. Precisamos sair daqui! Com a voz de Miguel como um chamado à ação, duas emoções conflitantes borbulharam em Tomás: o desejo de proteger seu filho e a necessidade de entender a verdade que estava, até então, oculta. Ele sabia que a segurança de Miguel era a prioridade máxima. Renata, o que você sabe? O que mais você está escondendo? Tomás perguntou, a voz carregada de desespero e frustração. Ao ouvir sua pergunta, Renata hesitou, a expressão dela mudando de alarmada para uma tristeza profunda. Eu fui forçada a me afastar, Tomás.
O que eu sei sobre você, sobre nós, está prestes a ser revelado. As palavras dela surgiram como uma condenação. O olhar de Renata parecia mais profundo agora, e Tomás se lembrou de detalhes de sua vida que sempre foram nebulosos. Você não pode perder isso! Não pode! Um novo tremor fez os olhos de todos se virarem. E antes que Tomás pudesse processar o que ia acontecer, viu algo brilhante e metálico no chão. Uma gravação, um pendrive esquecido em meio ao tumulto. Ele notou a expressão de Renata mudar, um misto de pânico e desespero. Tomás! Não! Não pegue isso! Ela gritou. A súplica dela era sombria. E com isso, uma nova corrente de tensão se instalou. O que havia ali? O que estava prestes a se revelar? À medida que o ambiente ao redor se tornava mais caótico, com gritos e fumaça invadindo o espaço, Tomás se viu em meio a uma bifurcação. Ele poderia pegar o pendrive, correr para a segurança e talvez descobrir um segredo que mudaria tudo. Mas... E Miguel? A cena se desenrolava à sua frente como um pesadelo. E o futuro que ele tinha lutado tanto para dar ao filho estava em risco. No fundo, o medo se instalava. Que aqueles que ele chamara de aliados não eram nada além de inimigos disfarçados. O dilema agora era real e palpável. O que Tomás faria? As decisões que tomasse a partir daquele instante moldariam não apenas o futuro dele e de Miguel, mas também o que significava ser pai. Lutar por justiça e enfrentar os fantasmas de um passado que teimava em voltar. As perguntas e inseguranças estavam por toda parte, e tudo o que ele sabia estava prestes a ser desfeito em um único instante. Tomás quase não percebeu a fumaça densa ao seu redor. O foco estava apenas em Miguel. Ele puxou o filho, o coração disparado, enquanto o caos se desenrolava. Renata, com o tablet em mãos, parecia cada vez mais ansiosa. Por favor, Tomás, escute! Esse pendrive esconde algo crucial. A urgência em sua voz ecoava entre os gritos da multidão e o barulho das explosões. Mas antes que Tomás pudesse responder, a visão do pendrive no chão chamou sua atenção. Ele fez um movimento instintivo para pegá-lo, mas Renata gritou novamente, seu rosto pálido e tenso. Não, Tomás! Se você fizer isso, tudo pode acabar. A essa altura, um novo ruído cortou o ar. Um estrondo alto, seguido de um clarão ofuscante. Todos se voltaram para a entrada, onde uma figura sombria apareceu, mirando firme em direção a Tomás. Era um rosto familiar, mas que ele nunca esperou ver novamente nesta circunstância. Era Daniel, seu irmão, que não via há anos. Ele estava envolto em trevas, com uma expressão de desespero e raiva. Tomás, você não entende? Eles estão vindo! Daniel gritou, avançando na multidão, os olhos escaneando o ambiente, cheios de pavor. Tomás permaneceu paralisado, a mente tentando processar tudo. O irmão que havia se afastado, que sempre carregou um peso nas costas. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu em um sussurro, misturando incredulidade com confusão. Não é hora para isso. Eu vim para te avisar. Eles querem o que você tem. A verdade sobre nossa família. Sobre você e Miguel. A voz de Daniel parecia uma lâmina cortando o ar. E as palavras causaram um impacto que reverberou em Tomás. Ele sabia que havia segredos, mas a menção de sua família como alvo era algo que ele não estava preparado para ouvir. Miguel! Ele virou-se, vendo o filho ainda paralisado, as mãos tremendo ao lado da cabeça, preso em um estado de choque. Miguel, vem cá! Mas seus olhos estavam fixos no tablet nas mãos de Renata. Pai, o que está acontecendo? Miguel perguntou,
a voz trêmula. A insegurança no olhar do filho fez o peito de Tomás apertar. Era uma pergunta sem resposta clara. Tomás! Daniel interrompeu, tentando atrair sua atenção. Eu não sei quanto tempo temos. Precisamos sair ou eles vão nos pegar. Uma nova explosão fez a estrutura tremer novamente. A fumaça se adensava e o caos aumentava. Um grito agudo ecoou e então tudo parou por um instante. A multidão ficou em silêncio, como se um manto de terror tivesse caído sobre eles. Renata pegou o tablet e pressionou alguns botões, chamando a atenção de todos. Aqui está! A prova do que estou dizendo! Ela virou o dispositivo para que todos pudessem ver. A tela brilhou e imagens começaram a piscar. Tomás viu fotos antigas, documentos que ele nunca soube que existiam e seu próprio rosto em comparação com um homem que parecia uma versão mais nova dele. O choque desceu como uma enxurrada. Você é meu impossível! E permita bem tudo parar por um instante. A filha dela do Tomás. E ela, o restante do caos, que agora virou para ser bem. O bem. O bem! O bem de todos que se perguntaram. O bem de todos eles. Você é um ativo. Você sempre foi, Tomás. Parte de um plano maior que você nunca entendeu. As palavras de Renata o atingiram em cheio. Ele se sentiu como se o chão estivesse se movendo abaixo dos pés. Misto de raiva e desespero tomou conta dele. Isso é verdade? Daniel, com um olhar de dor, lançou o olhar em direção ao irmão. Você sempre esteve no meio disso. E eles podem querer Miguel agora. Miguel olhou para o pai, os olhos arregalados, tentando entender. Pai, o que você sabe sobre isso? O jovem falou, a voz entrecortada por medo e confusão. Tomás não tinha resposta. E então, com um movimento rápido, a porta do auditório se abriu e figuras vestidas de preto começaram a entrar, cercando a saída. Tomás sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que estava prestes a acontecer? O que mais ele não sabia? Vamos! Gritou Daniel, puxando Tomás e Miguel pela mão. Mas enquanto corriam, a revelação pesava como chumbo em seu peito. Que segredos a família de Tomás realmente guardava? O ambiente tornara-se um labirinto de traições e ele estava no centro de tudo. E a verdade, que parecia a chave para sua sobrevivência, agora parecia mais uma maldição. Enquanto as sombras se aproximavam, uma única pergunta pairou no ar. Poderiam eles escapar do que o passado havia desencadeado? Tomás estava paralisado, a pressão ao seu redor aumentando. O que seu irmão Daniel disse o atingiu como uma flecha. Havia algo mais, algo que ele não sabia, que podia colocar Miguel em perigo. Ele precisava entender, mas o som crescente das explosões o puxava de volta à realidade. Vamos! Gritou Daniel, puxando-o e Miguel. Renata seguia, olhos arregalados, seu tablet balançando enquanto ela corria ao seu lado. O ambiente estava se desintegrando ao redor deles. O medo pulsava como um tambor em seu peito. Corriam em direção a uma saída, mas Tomás não conseguia ignorar as informações que estavam flutuando no ar. O tablet na mão de Renata mostrava detalhes que ele deveria conhecer. Ele precisava entender o que ela sabia sobre aqueles segredos. Então, decidiu arriscar. Mostre-me o que está acontecendo. Renata hesitou apenas por um segundo, então virou o tablet para Tomás novamente. Mas a cena que surgiu fez seu coração estagnar. Havia ele, um jovem, em uma foto.
ao lado de um grupo de homens sorridentes. Um deles era muito familiar. O mesmo rosto que ele viu sendo perseguido pelas notícias e que ficou marcado em sua memória. Isso! Quem é esse homem? Tomás perguntou, a voz carregada de confusão e desespero. Ele se chama Victor. Você é irmão dele, Tomás. As palavras de Renata foram como um soco no estômago. Ele podia sentir a realidade desmoronando ao seu redor. Vocês foram separados quando crianças. Depois assumiram identidades diferentes. Ele está envolvido em tudo isso. Tomás parou. O mundo ao seu redor girava. Ele não era apenas um veterano sendo perseguido, mas alguém parte de uma narrativa mais sombria e complicada. Victor? O que ele tem a ver com Miguel? Daniel estava à sua frente, com um olhar que misturava pânico e raiva. Ele se infiltrou na nossa família. Ele é um agente. E não é apenas ele, Tomás. Há muito mais envolvidos. Uma nova onda de estrondos cortou o ar. O pânico se espalhou quando as pessoas tentaram escapar do que parecia um pesadelo. A adrenalina tomou conta deles, fazendo com que avançassem. Mas a cada segundo, mais verdades surgiam. O que mais havia escondido em sua história familiar? As portas se abriam, figuras sombrias avançavam. Tomás se virou para Daniel, o olhar determinado. Conte-me mais. O que são todas essas conexões? Antes que Daniel pudesse responder, um novo homem surgiu no cenário. Era Victor, com uma expressão que misturava desafio e frieza. Tome cuidado, Tomás. Você está envolvendo seu filho em algo que poderia destruí-lo. Eu tentei proteger você e a sua família. Um choque percorreu o grupo. Tomás olhou de Victor para Daniel, finalmente vendo a verdade que havia se formado à sua frente. Proteger ou ameaçar? A raiva pulsava. Miguel estava lá, quieto, com olhos surpresos, sem entender completamente a luta dos adultos. Você tinha que ter esquecido, mas o seu sangue sempre te traz de volta, não é? A verdade está no seu passado, Victor disse, mantendo a serenidade em meio ao caos. A revelação atingiu Tomás como um trem desgovernado. Ele não apenas carregava o peso do passado, mas o legado de uma herança que ameaçava tudo o que amava. Você é o inimigo! Gritou. As pessoas ao redor hesitavam. A desesperança e a confusão dominavam as faces de muitos. Miguel, fique perto de mim! Tomás berrou, envolvendo o filho em um abraço protetor. O caos estava a poucos passos de consumi-los, e a verdade ameaçava separá-los de uma forma que eles nem conseguiam imaginar. A fumaça envolvia tudo, e enquanto a tensão crescia, Tomás percebeu uma escolha diante dele. Ele poderia confrontar o passado ou proteger o futuro. Nesse momento, tudo podia mudar novamente. As palavras de Victor ecoavam na mente dele. E a mão de Tomás começou a se afastar do tablet. Desesperado, ele olhou para todos ao seu redor. O que mais estava por vir? O que a verdade final poderia trazer para a sua família? Dentro dele, algo estava prestes a se romper. O destino de Miguel estava em suas mãos e a luta estava apenas começando. Seria Tomás capaz de decidir entre a história e o futuro? No meio do caos, um eco de incerteza pairava e tudo parecia mais próximo do colapso do que nunca. O que eles iriam fazer agora? Tomás estava paralisado, a pressão ao seu redor aumentando. O que seu irmão Daniel disse o atingiu como uma flecha. Havia algo mais, algo que ele não sabia, que podia colocar Miguel em perigo. Ele precisava entender, mas o som crescente das explosões o puxava de volta à realidade.
Vamos! Gritou Daniel, puxando e Miguel. Renata seguia, olhos arregalados, seu tablet balançando enquanto ela corria ao seu lado. O ambiente estava se desintegrando ao redor deles. O medo pulsava como um tambor em seu peito. Corriam em direção a uma saída, mas Tomás não conseguia ignorar as informações que estavam flutuando no ar. O tablet na mão de Renata mostrava detalhes que ele deveria conhecer. Ele precisava entender o que ela sabia sobre aqueles segredos. Então, decidiu arriscar. Mostre-me o que está acontecendo! Renata hesitou apenas. Por um segundo, então virou o tablet para Tomás novamente. Mas a cena que surgiu fez seu coração estagnar. Havia ele, um jovem em uma foto, ao lado de um grupo de homens sorridentes. Um deles era muito familiar. O mesmo rosto que ele viu sendo perseguido pelas notícias e que ficou marcado em sua memória. Isso, quem é esse homem? Tomás perguntou, a voz carregada de confusão e desespero. Ele se chama Victor. Você é irmão dele, Tomás. As palavras de Renata foram como um soco no estômago. Ele podia sentir a realidade desmoronando ao seu redor. Vocês foram separados quando crianças. Depois assumiram identidades diferentes. Ele está envolvido em tudo isso. Tomás parou. O mundo ao seu redor girava. Ele não era apenas um veterano sendo perseguido, mas alguém parte de uma narrativa mais sombria e complicada. Victor, o que ele tem a ver com Miguel? Daniel estava à sua frente, com um olhar que misturava pânico e raiva. Ele se infiltrou na nossa família. Ele é um agente. E não é apenas ele, Tomás. Há muito mais envolvidos. Uma nova onda de estrondos cortou o ar. O pânico se espalhou quando as pessoas tentaram escapar do que parecia um pesadelo. A adrenalina tomou conta deles, fazendo com que avançassem. Mas a cada segundo, mais verdades surgiam. O que mais havia escondido em sua história familiar? As portas se abriam. Figuras vestidas de preto começavam a entrar, cercando a saída. Tomás sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que estava prestes a acontecer? O que mais ele não sabia? Vamos! Gritou Daniel, puxando Tomás e Miguel pela mão. Mas enquanto corriam, a revelação pesava como chumbo em seu peito. Ele poderia enfrentá-las. Mas antes que conseguisse processar tudo, o chão sob ele se abriu em uma fenda, como se o próprio auditório estivesse se desmoronando. O rugido das explosões crescia, um eco de destruição. De repente, uma figura saiu do meio da fumaça, ocasião em que a luz iluminou parcialmente seu rosto. Era Victor. O homem estava ferido, com o rosto ensanguentado, mas ainda assim sua presença insistia em dominar a cena. Ele olhou diretamente para Tomás, seus olhos revelando algo inesperado, muito além da raiva. Tomás, você não entende. Não sou o inimigo aqui. Ele gritou, a voz rouca, quase suplicando. Um vento forte trouxe uma onda de fumaça. E as pessoas hesitavam, encarando aquele confronto nos olhos. Como podemos acreditar em você? Tomás desafiou, a voz intensamente entrecortada pela raiva e desconfiança. Porque eu sou seu amigo, e Miguel é importante. A afirmação de Victor carregava um peso que paralisou todos ao redor. Miguel congelou, os olhos arregalados, incapaz de entender sua conexão com aquele homem. Uma nova explosão sacudiu o ambiente. E então, Victor deu um passo à frente, os olhos fixos em Tomás. Eu não vim aqui para machucar vocês. Eu preciso proteger Miguel.
Ele é a chave para tudo. Aquela declaração era como um tapa na cara. O que ele queria dizer com a chave? Medo e confusão voaram entre eles. O que Tomás não sabia era que a verdade era ainda mais aterradora. Antes que o grupo pudesse reagir, um grito agudo ecoou nas proximidades. Um estrondo ensurdecedor precedeu o colapso de parte da estrutura, fazendo tudo ao redor tremer. Miguel se virou, os olhos cheios de terror. "Pai!" ele gritou, enquanto o teto começava a ruir. Renata empurrou Tomás para a frente, o tablet quase caindo de suas mãos. "Pegue isso!" disse ela, enquanto se voltava para enfrentar a fumaça. "O que está acontecendo?" Tomás berrou, tentando manter a calma enquanto a estrutura desmoronava acima deles. Victor gritou novamente, seus olhos ardendo com urgência. "A verdade está ligada ao que está naquele pendrive. É onde tudo começa, Tomás. E se você não entender a verdadeira natureza do que eu sou..." Mas a frase foi interrompida por um estrondo ainda mais intenso, fazendo o chão tremer. E então, tudo ficou em silêncio. Uma luz estranha surgiu entre os escombros, revelando uma porta secreta que se abriu em meio à destruição. Uma luz dourada brilhante emanava de dentro. Uma energia pulsante que parecia chamar Tomás. Ele sentiu uma conexão instantânea, um impulso quase irresistível para descobrir o que havia ali. "Miguel, vem!" ele gritou, sentindo que aquele era o caminho a seguir. Mas o olhar de seu filho, entre medo e descrença, fazia Tomás hesitar. O que era aquilo? A porta poderia ser a salvação ou a condenação? Victor então fez um movimento inesperado, se colocando à frente de Tomás. "Cuide do seu filho. Eu vou averiguar isso. A verdade pode nos salvar." "Mas isso pode ser uma armadilha." Os olhos de Tomás se arregalaram. "Você não pode fazer isso." Mas era tarde demais. Victor já atravessava a entrada e a luz parecia engoli-lo. E no exato momento em que ele desapareceu, um estrondo final ressoou, o chão sob eles começando a ceder. O olhar alarmado de Miguel fez Tomás perceber que eles não tinham tempo. Aquela luz poderia ser a única esperança. Mas o que mais Victor sabia? E se tudo isso fosse parte de um plano muito maior? Tomás viu Daniel tenso ao seu lado, a expressão dele revelando uma mistura de medo e determinação. "Você confia nele?" A pergunta se fez presente na mente de Tomás, sem resposta, enquanto a situação se tornava mais crítica. As sombras se aproximavam, e o futuro que tanto queria para Miguel parecia escapar entre os dedos. O que esse destino traria? O que havia além daquela porta? Dourada? A única certeza era que a luta estava apenas começando, e a verdadeira batalha ainda permanecia oculta em meio à poeira e ao temor. Tomás sentiu o coração disparar enquanto as chamas cintilavam atrás dele. Miguel estava congelado, os olhos cheios de confusão e terror, e Tomás soube que devia agir rapidamente. Ele olhou para o tablet nas mãos de Renata. A luz dourada emanando do dispositivo parecia um farol em meio ao caos. "Vamos! Precisamos sair agora!" Mas o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Antes que pudessem se mover, um temor profundo sacudiu o chão e uma sombra apareceu na porta dourada. Victor reapareceu, ofegante, mas os olhos brilhando com uma intensidade que Tomás nunca tinha visto. "Eu não consegui! Eles estão vindo!" ele gritou, e a urgência em sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Mas o que você fez?" Tomás exigiu, a raiva e a confusão emaranhadas em seu peito. "Eles sabem de vocês, sabem de mim. Eu não consegui pegar a informação a tempo." Victor balbuciou.
Ele parecia um homem à beira do colapso. E isso só aumentava as dúvidas de Tomás. Que informação? O que poderia ser tão vital? Mas antes que pudesse perguntar mais, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo a estrutura tremer ainda mais. Miguel gritou, e Tomás sentiu pânico invadir seu corpo. Miguel! Ele se virou para o filho, apenas para ver um grupo de homens armados invadindo pela porta, os rostos cobertos, avançando como um exército. O caos estava prestes a se tornar um pesadelo. Renata! Me diga o que está acontecendo! Agora! A urgência de Tomás brotou com força. Ela hesitou, a expressão dela embaçada pelo medo. Eu não sabia! Mas aquele pendrive, ele tem informações sobre nós, sobre você, Tomás, e o que eles realmente querem. O coração de Tomás disparou, a mente em um turbilhão. Nós? O que você quer dizer com nós? O que você escondeu? O que é tão importante? O caos ao redor deles parecia apagar o que restava de sanidade, e ele percebeu que tudo o que pensavam saber poderia ser uma ilusão. Tomás, escute! O pendrive contém informações sobre o agente infiltrado. Alguém que pode ser muito próximo de nós. Renata olhou para Miguel, e a expressão no rosto dela fez o estômago de Tomás revirar. Antes que ele pudesse compreender a implicação daquelas palavras, uma segunda explosão atingiu o auditório, e a luz começou a piscar. Miguel estava perto dele, mas o jovem parecia ter visto algo que o deixou paralisado. Pai, olhe! Apontou, a voz entrecortada. Tomás se virou e viu uma figura conhecida, alguém que estava longe de ser uma surpresa, mas que agora parecia uma ameaça. Daniel, o que você está fazendo aqui? A raiva e a confusão tomaram conta de Tomás. O irmão dele estava ali, mas a expressão no rosto de Daniel não era de ajuda. Isso disparou um alerta interno. Você não deveria estar aqui. Isto não é o que você pensa, Tomás. Você não entende o tamanho do que está em jogo. Daniel exclamou, a voz desesperada e intensa. Mas em vez de sentir solidariedade, uma nova onda de traição passou por Tomás. Você está envolvido nisso, não está? Você sempre soube sobre o que estava acontecendo? A pergunta flamejou no ar, e os olhos de Daniel se alargaram. Mas antes que pudesse responder, tudo se desenrolou em câmera lenta. Uma mão surgiu da escuridão, e os homens armados avançaram. Mas foi então que os instintos de Tomás dispararam. Ele sentiu como se a atmosfera estivesse prestes a mudar drasticamente. Mas ao olhar para Daniel, um grito preso na garganta respondeu. Há uma pergunta não feita. A expressão de Daniel virou-se de desespero para um sorriso traiçoeiro e intenso. Você realmente não sabia, irmão? Daniel sussurrou, seus olhos brilhando de uma forma assustadora. Tem mais a ver com isso do que imagina. Você é parte da história, a peça-chave que sempre foi desejada. Tomás não conseguiu se mover. A consciência da traição o atingiu como um golpe. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu perguntar. Os homens armados se aproximavam. A pressão ao redor dele se intensificava. Mas a verdade dentro dele estava prestes a explodir. Porque você é Victor. A revelação saiu como um eco, e a mente de Tomás girou enquanto caía na realidade. O pendrive, as conexões de seu passado, tudo tomou uma nova forma. Ele não era apenas um veterano lutando por seu filho, mas um homem que sempre foi uns passos mais perto da verdade. Uma verdade que o consumiria. Enquanto o chão começava a desmoronar sob seus pés e Miguel gritou em pânico, Tomás percebeu que a batalha não era apenas pela vida do filho, mas por saber quem ele realmente era e quem realmente formava seu mundo.
Uma escolha se apresentava e tinha que fazê-la rápido. Tomás, o que você vai fazer? Miguel gritou novamente, o medo estampado no rosto do jovem. A única certeza que ele tinha era que a luta estava longe de acabar. E a sombra da traição pairava próxima. Tomás estava paralisado, a pressão ao seu redor aumentando. O que seu irmão Daniel disse o atingiu como uma flecha. Havia algo mais, algo que ele não sabia, que podia colocar Miguel em perigo. Ele precisava entender, mas o som crescente das explosões o puxava de volta à realidade. Vamos! Gritou Daniel, puxando-o e Miguel. Renata seguia, olhos arregalados, seu tablet balançando. Enquanto ela corria ao seu lado, o ambiente estava se desintegrando ao redor deles. O medo pulsava como um tambor em seu peito. Corriam em direção a uma saída, mas Tomás não conseguia ignorar as informações que estavam flutuando no ar. O tablet na mão de Renata mostrava detalhes que ele deveria conhecer. Ele precisava entender o que ela sabia sobre aqueles segredos. Então, decidiu arriscar. Mostre-me o que está acontecendo. Renata hesitou apenas por um segundo. Então virou o tablet para Tomás novamente. Mas a cena que surgiu fez seu coração estagnar. Havia ele, um jovem, em uma foto, ao lado de um grupo de homens sorridentes. Um deles era muito familiar. O mesmo rosto que ele viu sendo perseguido pelas notícias e que ficou marcado em sua memória. Isso! Quem é esse homem? Tomás perguntou, a voz carregada de confusão e desespero. Ele se chama Victor. Você é irmão dele, Tomás. As palavras de Renata foram como um soco no estômago. Ele podia sentir a realidade desmoronando ao seu redor. Vocês foram separados quando crianças. Depois assumiam identidades diferentes. Ele está envolvido em tudo isso. Tomás parou. O mundo ao seu redor girava. Ele não era apenas um veterano sendo perseguido, mas alguém parte de uma narrativa mais sombria e complicada. Victor, o que ele tem a ver com Miguel? Daniel estava à sua frente, com um olhar que misturava pânico e raiva. Ele se infiltrou na nossa família. Ele é um agente. E não é apenas ele, Tomás. Há muito mais envolvidos. Uma nova onda de estrondos cortou o ar. O pânico se espalhou quando as pessoas tentaram escapar do que parecia um pesadelo. A adrenalina tomou conta deles, fazendo com que avançassem, mas a cada segundo mais verdades surgiam. O que mais havia escondido em sua história familiar? As portas se abriam. Figuras vestidas de preto começavam a entrar, cercando a saída. Tomás sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que estava prestes a acontecer? O que mais ele não sabia? Vamos! Gritou Daniel, puxando Tomás e Miguel pela mão. Mas enquanto corriam, a revelação pesava como chumbo em seu peito. Ele poderia enfrentá-las. Mas antes que conseguisse processar tudo, o chão sob ele se abriu em uma fenda, como se o próprio auditório estivesse se desmoronando. O rugido das explosões crescia, um eco de destruição. De repente, uma figura saiu do meio da fumaça, ocasião em que a luz iluminou parcialmente seu rosto. Era Victor. O homem estava ferido, com o rosto ensanguentado. Mas ainda assim, sua presença insistia em dominar a cena. Ele olhou diretamente para Tomás, seus olhos revelando algo inesperado, muito além da raiva. Tomás, você não entende.
Vento forte trouxe uma onda de fumaça e as pessoas hesitavam encarando aquele confronto nos olhos. Como podemos acreditar em você? Tomás desafiou, a voz intensamente entrecortada pela raiva e desconfiança. Porque eu sou seu amigo. E Miguel é importante. A afirmação de Victor carregava um peso que paralisou todos ao redor. Miguel congelou, os olhos arregalados, incapaz de entender sua conexão com aquele homem. Uma nova explosão sacudiu o ambiente. Então, Victor deu um passo à frente, os olhos fixos em Tomás. Eu não vim aqui para machucar vocês. Eu preciso proteger Miguel. Ele é a chave para tudo. Aquela declaração era como um tapa na cara. O que ele queria dizer com a chave? Medo e confusão voaram entre eles. O que Tomás não sabia era que a verdade era ainda mais aterradora. Antes que o grupo pudesse reagir, um grito agudo ecoou nas proximidades. Um estrondo ensurdecedor precedeu-o. Colapso de parte da estrutura, fazendo tudo ao redor tremer. Miguel se virou, os olhos cheios de terror. Pai! Ele gritou, enquanto o teto começava a ruir. Renata empurrou Tomás para frente, o tablet quase caindo de suas mãos. Pegue isso! Disse ela, enquanto se voltava para enfrentar a fumaça. O que está acontecendo? Tomás berrou, tentando manter a calma, enquanto a estrutura desmoronava acima deles. Victor gritou novamente, seus olhos ardendo com urgência. A verdade está ligada ao que está naquele pendrive. É onde tudo começa, Tomás. E se você não entender a verdadeira natureza do que eu sou... Mas a frase foi interrompida por um estrondo ainda mais intenso, fazendo o chão tremer. E então, tudo ficou em silêncio. Uma luz estranha surgiu entre os escombros, revelando uma porta secreta que se abriu em meio à destruição. Uma luz dourada brilhante emanava de dentro, uma energia pulsante que parecia chamar. Tomás! Ele sentiu uma conexão instantânea, um impulso quase irresistível para descobrir o que havia ali. Miguel, vem! Ele gritou, sentindo que aquele era o caminho a seguir. Mas o olhar de seu filho, entre medo e descrença, fazia Tomás hesitar. O que é aquilo? A porta poderia ser a salvação ou a condenação. Victor então fez um movimento inesperado, se colocando à frente de Tomás. Cuide do seu filho. Eu vou averiguar isso. A verdade pode nos salvar, mas isso pode ser uma armadilha. Os olhos de Tomás se arregalaram. Você não pode fazer isso. Mas era tarde demais. Victor já atravessava a entrada e a luz parecia engoli-lo. E no exato momento em que ele desapareceu, um estrondo final ressoou, o chão sob eles começando a ceder. O olhar alarmado de Miguel fez Tomás perceber que eles não tinham tempo. Aquela luz poderia ser a única esperança. Mas o quê? Mas Victor sabia? E se tudo isso fosse parte de um plano muito maior? Tomás viu Daniel tenso ao seu lado, a expressão dele revelando uma mistura de medo e determinação. Você confia nele? A pergunta se fez presente na mente de Tomás, sem resposta, enquanto a situação se tornava mais crítica. As sombras se aproximavam, e o futuro que tanto queria para Miguel parecia escapar entre os dedos. O que esse destino traria? O que havia além daquela porta dourada? A única certeza era que a luta estava apenas começando, e a sombra da traição pairava próxima. Mas antes que pudessem decidir,
Uma nova figura apareceu na Porta Dourada. Era uma mulher, com um brilho intenso nos olhos, que imediatamente viralizou a cena. Era Flávia, a amiga de Miguel, que estava mais envolvida na vida deles do que Tomás poderia imaginar. Saiam daqui agora! O tempo está se esgotando! A urgência em... Sua voz era palpável, mas quando seus olhos encontraram os de Miguel, uma expressão de dor cruzou seu rosto. Miguel! Você não sabe o que está acontecendo, mas você é o verdadeiro alvo! Tomás tremeu. O que Flávia estava insinuando? Então tudo fez sentido em sua mente em uma fração de segundo. A conexão dela com a família, seu comportamento inusitado nos últimos meses, o seu papel em todo esse jogo. Mas o que mais poderia ela saber? Antes que pudesse processar tudo, um grupo de homens de preto irrompeu pela entrada, seus rostos ocultos. Flávia, você está com eles? Miguel gritou, confuso e apavorado. Não, Miguel! Eu tentei te proteger, mas agora não há tempo. Ela estava chorando e a cena virou uma onda de emoções. Tomás olhou para Renata e os muitos segredos escondidos ali se tornaram ainda mais perigosos. O barulho da destruição ecoava. Ele olhou para Miguel, sentiu a batida em seu peito. O que está acontecendo, pai? Por que todo mundo parece saber mais do que eu? Tomás se viu em um dilema. Ele poderia responder e explicar tudo, mas, dadas as circunstâncias, a única coisa que sabia era que o tempo estava se esgotando. Então, a luz dourada insistia em chamá-los, e todos estavam paralisados, em um caos de emoções. O que ele faria agora? A reviravolta transformou tudo, e assim a dúvida pesada se instalou. Quem era realmente amigo? E quem era o verdadeiro inimigo? As consequências desse momento se desdobrariam de uma maneira que mudaria suas vidas para sempre. A luz da verdade estava mais próxima do que nunca. Mas Tomás e Miguel estavam prestes a cair em um abismo, onde as realidades se desvaneciam, e segredos ainda mais sombrios estavam prestes a revelar-se. Tomás estava paralisado, a pressão ao seu redor aumentando. Seu irmão, Daniel, que se o atingiu como uma flecha. Havia algo mais, algo que ele não sabia que podia colocar Miguel em perigo. Ele precisava entender, mas o som crescente das explosões o puxava de volta à realidade. Vamos! Gritou Daniel, puxando-o e Miguel. Renata seguia, olhos arregalados, seu tablet balançando enquanto ela corria ao seu lado. O ambiente estava se desintegrando ao redor deles. O medo ulçava como um tambor em seu peito. Corriam em direção a uma saída, mas Tomás não conseguia ignorar as informações que estavam flutuando no ar. O tablet na mão de Renata mostrava detalhes que ele deveria conhecer. Ele precisava entender o que ela sabia sobre aqueles segredos. Então decidiu arriscar. Mostre-me o que está acontecendo. Renata hesitou apenas por um segundo. Então virou o tablet para Tomás novamente. Mas a cena que surgiu fez seu coração estagnar. Havia ele, um jovem em uma foto ao lado de um grupo de homens sorridentes. Um deles era muito familiar. O mesmo rosto que ele viu sendo perseguido pelas notícias e que ficou marcado em sua memória. Isso, quem é esse homem? Tomás perguntou, a voz carregada de confusão e desespero. Ele se chama Victor. Você é irmão dele, Tomás. As palavras de Renata foram como um soco no estômago. Ele podia sentir a realidade desmoronando ao seu redor. Vocês foram separados quando crianças.
Depois, assumiram identidades diferentes. Ele está envolvido em tudo isso. Tomás parou. O mundo ao seu redor girava. Ele não era apenas um veterano sendo perseguido, mas alguém parte de uma narrativa mais sombria e complicada. Victor, o que ele tem a ver com Miguel? Daniel estava à sua frente, com um olhar que misturava pânico e raiva. Ele se infiltrou na nossa família. Ele é um agente. E não é apenas ele, Tomás. Há muito mais envolvidos. Uma nova onda. De estrondos cortou o ar. O pânico se espalhou quando as pessoas tentaram escapar do que parecia um pesadelo. A adrenalina tomou conta deles, fazendo com que avançassem. Mas a cada segundo, mais verdades surgiam. O que mais havia escondido em sua história familiar? As portas se abriam, figuras vestidas de preto começavam a entrar, cercando a saída. Tomás sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que estava prestes a acontecer? O que mais ele não sabia? Vamos! Gritou Daniel, puxando Tomás e Miguel pela mão. Mas enquanto corriam, a revelação pesava como chumbo em seu peito. Ele poderia enfrentá-las, mas antes que conseguisse processar tudo, o chão sob ele se abriu em uma fenda, como se o próprio auditório estivesse se desmoronando. O rugido das explosões crescia, um eco de destruição. De repente, uma figura saiu do meio da fumaça, ocasião em que a luz iluminou parcialmente seu rosto. Era Victor. O homem estava ferido, com o rosto ensanguentado, mas ainda assim sua presença insistia em dominar a cena. Ele olhou diretamente para Tomás, seus olhos revelando algo inesperado, muito além da raiva. Tomás, você não entende. Não sou o inimigo aqui. Ele gritou, a voz rouca, quase suplicando. Um vento forte trouxe uma onda de fumaça, e as pessoas hesitavam, encarando aquele confronto nos olhos. Como podemos acreditar em você? Tomás desafiou, a voz intensamente entrecortada pela raiva e desconfiança. Porque eu sou seu amigo, e Miguel é importante. A afirmação de Victor carregava um peso que paralisou todos ao redor. Miguel congelou, os olhos arregalados, incapaz de entender sua conexão com aquele homem. Uma nova explosão sacudiu o ambiente, e então Victor deu um passo à frente, os olhos fixos em Tomás. Eu não vim aqui para machucar vocês. Eu preciso proteger Miguel. Ele é a chave para tudo. Aquela declaração era como um tapa na cara. O que ele queria dizer com a chave? Medo e confusão voaram entre eles. O que Tomás não sabia era que a verdade era ainda mais aterradora. Antes que o grupo pudesse reagir, um grito agudo ecoou nas proximidades. Um estrondo ensurdecedor precedeu o colapso de parte da estrutura, fazendo tudo ao redor tremer. Miguel se virou, os olhos cheios de terror. Pai! Ele gritou, enquanto o teto começava a ruir. Renata empurrou Tomás para frente, o tablet quase caindo de suas mãos. Pegue isso! Disse ela, enquanto se voltava para enfrentar a fumaça. O que está acontecendo? Tomás berrou, tentando manter a calma enquanto a estrutura desmoronava acima deles. Victor gritou novamente, seus olhos ardendo com urgência. A verdade está ligada ao que está naquele pendrive. É onde tudo começa, Tomás. E se você não entender a verdadeira natureza do que eu sou... Mas a frase foi interrompida por um estrondo ainda mais intenso, fazendo o chão tremer. E então, tudo ficou em silêncio. Uma luz estranha surgiu entre os escombros, revelando uma porta secreta que se abriu em meio à destruição. Uma luz dourada brilhante emanava de dentro, uma energia pulsante que parecia chamar Tomás. Ele sentiu uma conexão instantânea, um impulso quase irresistível para descobrir o que havia ali. Miguel, vem!
Ele gritou, sentindo que aquele era o caminho a seguir. Mas o olhar de seu filho, entre medo e descrença, fazia Tomás hesitar. O que era aquilo? A porta poderia ser a salvação ou a condenação. Victor, então, fez um movimento inesperado, se colocando à frente de Tomás. Cuide do seu filho. Eu vou averiguar isso. A verdade pode nos salvar, mas isso pode ser uma armadilha. Os olhos de Tomás se arregalaram. Você não pode fazer isso. Mas era tarde demais. Victor já atravessava a entrada e a luz parecia engoli-lo. E no exato momento em que ele desapareceu, um estrondo final ressoou. O chão sob eles começando a ceder. O olhar alarmado de Miguel fez Tomás perceber que eles não tinham tempo. Aquela luz poderia ser a única esperança. Mas o que mais Victor sabia? E se tudo isso fosse parte de um plano muito maior? Tomás viu Daniel tenso ao seu lado, a expressão dele revelando uma mistura de medo e determinação. Você confia nele? A pergunta se fez presente na mente de Tomás, sem resposta, enquanto a situação se tornava mais crítica. As sombras se aproximavam, e o futuro que tanto queria para Miguel parecia escapar entre os dedos. O que esse destino traria? O que havia além daquela porta dourada? A única certeza que a luta estava apenas começando e a sombra da traição pairava próxima. Então, um grito ecoou através do tumulto. E o coração de Tomás quase parou. Era uma voz familiar. Era a voz de Renata, a mãe de Miguel. Tomás, não acredite nele. A expressão dela era de desespero genuíno. Ele está mentindo. Todos estão mentindo. Miguel não é quem você pensa que ele é. As palavras dela atingiram Tomás como um golpe. Ele se virou para Miguel, que olhava para ele com os olhos cheios de medo e confusão. O que você quer dizer? O que você sabe? Tomás exigiu, a voz têmula entre raiva e preocupação. Porque Miguel, ele não é seu filho. Ele é... Renata hesitou, o terror em seus olhos crescente. Ele é parte de um plano. Um experimento. Miguel ficou em choque. O quê? Isso não faz sentido! Ele gritou, mas o pânico se transformou em uma fúria. Eu sou seu filho, pai. O que você está falando? O olhar de Renata se suavizou por um momento, mas a pressão da situação a forçou a continuar. Ele é uma peça essencial para algo maior, algo que você não consegue imaginar. Eles estão em busca dele, porque ele carrega uma informação sobre você. Tomás sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou para Miguel, buscando algo nos olhos do filho. Uma resposta, um sinal de que tudo isso era mentira. Mas a expressão de Miguel estava dilacerada. E a dor refletida ali fez o coração de Tomás apertar. O caos ao redor deles se intensificava. Estrondos, gritos, fumaça. A verdade pulsava como uma sombra pesada. De quem era realmente Miguel? Incontáveis perguntas borbulhavam na mente de Tomás. Ele hesitou. A certeza que sempre teve sobre seu filho desmoronando diante de seus olhos. Miguel, diga-me a verdade, quem você é? As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam todo o peso do desespero. O chão tremia e os homens de preto continuavam avançando. Miguel olhou firme para o pai, o rosto marcado pela confusão e indignação. Pai, eu sou seu filho. Eu sempre fui. Eu só quero entender o que está acontecendo. Mas antes que pudesse completar, um novo clarão de luz cortou a escuridão e um novo grupo de homens armados surgiu, cercando-os. Tomás sabia que tinha que agir rápido.
As escolhas que fazia agora não afetavam só a sua vida, mas também a de Miguel e quem mais estivesse envolvido nesta teia de mentiras. Ele olhou de Renata para Miguel, a cabeça cheia de perguntas, e sentiu que a luta estava longe do fim. As revelações devastadoras criaram um abismo entre eles e o futuro que sempre sonhou. Mas uma coisa era certa: agora a batalha era pela verdade, e a luz dourada começava a parecer menos uma bênção e mais uma armadilha. O ar estava carregado de tensão e a única certeza que restava era a urgência daquela escolha. A luz, a porta, tudo poderia se desmoronar mais uma vez. O futuro de Miguel dependia de uma única decisão. O que eles descobrirão ao atravessar essa porta? O que mais estava prestes a ser revelado? Tomás estava paralisado quando tudo começou a desmoronar. A verdade sobre Miguel o atingiu como um soco. Renovando sua determinação, ele virou-se para Miguel, buscando algo nos olhos do filho. Você é meu filho! Diga-me que isso não é verdade! Miguel estava em choque, a confusão misturada à dor. Pai, eu sou quem sempre fui! Isso não faz sentido! Seus olhos estavam arregalados, e o terror era palpável. O chão tremia sob seus pés, enquanto as sombras se aproximavam. Renata, ofegante, gritou para eles. Tomás, você precisa acreditar. A urgência em sua voz era clara, mas no fundo, Tomás sabia que o tempo acabava. As figuras de preto avançavam, e a ideia de perder Miguel não era uma opção. Ele olhou para Renata desesperado. O que devemos fazer? Confiar um no outro, respondeu ela. Deixe que a luz nos guie. Mas precisamos agir rápido. Victor, ainda presente, olhou direto para Tomás, e por um breve momento a tensão se dissipou. Os segredos estão escondidos ali. Precisamos ir para aquele portal, mas juntos. Somente então vamos descobrir a verdade. O peso de sua responsabilidade fez o coração de Tomás apertar. Ele não estava apenas lutando por sua sobrevivência, mas pela verdade que não fazia sentido nenhum. A luz dourada na porta parecia prometer tanto. Em um só impulso, o chão sob eles começava a se desfazer em uma tempestade de ruínas, mas a luz era um farol de esperança. Quando cruzaram a porta, tudo ao redor brilhou intensamente. Era como se tivessem sido transportados para outro mundo. Os medos e incertezas se dissiparam por um momento, e o conflito deu lugar a uma calma inesperada. Eles estavam em um espaço etéreo, uma dimensão onde a verdade dançava no ar ao redor deles. Olhe! Miguel apontou e todos se voltaram. Havia imagens flutuando, revelando memórias, segredos e promessas não cumpridas. Tomás viu fragmentos de sua infância, vislumbres de uma vida que ele nem sabia que tinha. E ali, entre esses fragmentos, estava Victor, mais jovem, ao lado de um Tomás tão destemido, tão diferente. Isso é impossível! Exclamou Tomás. A revelação era como um vazio que preenchia o espaço de seu coração. As peças começaram a se encaixar e a verdadeira história de sua vida se desdobrava diante deles. Miguel, você é importante porque você é a ligação entre tudo isso, disse Victor com um semblante sério. Você é o futuro e precisa estar preparado. As palavras reverberaram nas paredes do espaço e a tensão ali se transformou em uma nova forma de esperança.
Tomás se virou para Miguel, que agora olhava para ele com determinação. Eu quero saber, pai. Eu vou lutar. Agora, eles precisavam não apenas desvendar os mistérios, mas enfrentar tudo o que estava por vir. O verdadeiro inimigo aguardava lá fora, mas a força da família era inabalável. E enquanto a luz começava a envolvê-los novamente, nublando a visão e tornando tudo gradualmente opaco, Tomás soube que esta era a verdadeira batalha pela vida. O futuro deles dependia de como enfrentariam a verdade e os desafios que viriam. A luta não estava apenas começando, ela se transformava em um novo capítulo cheio de esperanças e incertezas. A conexão entre eles se fortalecia, enquanto os ecos de seus passados convergiam em um único momento crucial. As luzes começaram a piscar, e antes que tudo se dissipasse, um último pensamento cruzou a mente de Tomás. Estamos juntos nisso? E com isso, desapareceram nas trevas, prontos para enfrentar o desconhecido. E você, como se sente sobre tudo isso? O que vem a seguir para Tomás e Miguel? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.